Carlos tem 40 anos e mora com a esposa e os 3 filhos numa fazenda, no interior de Goiás. Ele costuma plantar milho para vender na região. Possui algumas cabeças de gado também, apenas para suprir as necessidades da família. E ultimamente, de alguma criatura. Já faz algum tempo que pelo menos uma vez ao mês, Carlos encontra um de seus bois totalmente destroçado pela manhã. Ele já teve problemas algumas vezes no passado com lobos-guarás, algo que não é tão surpreendente assim, já que vive no coração do cerrado brasileiro, que também é o habitat do animal. Eles costumavam invadir o galinheiro durante a noite e devoravam 1 ou 2 galinhas. Mas, no caso do gado, o homem descartou a possibilidade de ser um desses animais o responsável, pelo fato de que os lobos-guarás adultos não pesam mais do que 30 quilos, e para derrubar um boi de quase 1 tonelada precisa de muito mais força do que isso. Além de tudo, essa espécie não caça em grupo. O mais provável é que alguma onça parda seja a autora dos ataques, já que é maior e mais forte do que o lobo-guará, e também ronda aquela região. Carlos não ficaria surpreso se o responsável por isso não fosse um animal, mas sim seu vizinho, João Moreira, que até hoje fica discutindo sobre os limites das propriedades. Carlos nunca foi com a cara do sujeito. Até houve uma vez em que partiu para a ignorância, quando João insultou sua família pela cor da pele. Ele jamais havia dado um soco tão gratificante. Carlos nunca entendeu como um ser ignorante daqueles foi capaz de gerar 6 filhas extremamente educadas. Provavelmente as garotas devem passar muito mais tempo com a mãe. Mas, como nada é perfeito, o caçula, que hoje já tem seus 13, 14 anos, possui o mesmo comportamento nojento do pai. Por mais que Carlos gostasse da ideia de culpá-los pela morte dos seus bois, ele encontrou marcas de mordidas em todos os cadáveres. No fim, a onça parda continua sendo a principal suspeita, embora tenha mais caráter do que os 2 Moreira juntos. Numa madrugada de quinta para sexta-feira, Carlos e sua esposa acordam com o som de mugidos estridentes. Os bois estão sendo atacados. O patriarca calça as botas, pega a espingarda e um lampião e parte com seu cavalo, guiando-o rapidamente em direção ao pasto, onde os bois costumam dormir. Não há nuvens no céu, permitindo que o brilho da lua cheia ilumine todo o caminho. Carlos consegue ouvir de longe a agitação do gado. O som dos cascos batendo no solo leva a crer que eles fogem de algo. No momento em que chega ao topo da colina, seu cavalo para de supetão, fazendo com que Carlos quase caia de seu lombo. Lá embaixo, o rebanho corre, vindo em sua direção. O homem insiste para que o cavalo avance. De repente, um som que lembra uma mistura de uivo com latido ecoa pelas terras de Carlos, junto com o berro agudo de um dos bois. Seu garanhão entra em pânico e começa a relinchar e empinar. A boiada passa por eles, correndo desenfreadamente. Depois de alguns instantes, Carlos consegue acalmá-lo e o faz descer rumo ao som dos mugidos lamuriosos. Subitamente, o boi se cala e o silêncio reina na atmosfera. Carlos desmonta do cavalo e o amarra ao tronco de uma árvore. O homem caminha a passos leves em meio ao matagal, empunhando o lampião na mão esquerda e a espingarda na direita. Carlos começa a ouvir carne sendo rasgada. O uivo ressoa pela fazenda novamente. A uns 30 metros de onde está, pode ver a cabeça do boi morto se projetando por detrás do caule de uma árvore retorcida, que encobre o resto de seu corpo. Carlos contorna a árvore, de longe, e finalmente tem um vislumbre do ser que dilacera as tripas do animal. Seu pelo laranja escuro, com manchas pretas em suas pernas longas e finas, junto com as orelhas pontudas e a cauda branca e felpuda, deixam bem claro que se trata de um lobo-guará. Carlos deixa o lampião no solo e aponta a espingarda em sua direção. Um tiro certeiro e tudo está acabado. Ele puxa o gatilho. O animal urra. Por um instante, pensa que havia o acertado, mas se engana, pois logo em seguida, o lobo se ergue, apoiado em suas patas traseiras, atingindo uma altura de quase 2 metros. Carlos chega à conclusão de que aquilo não pode ser um lobo-guará. A criatura tem um corpo esguio, e o que antes pareciam ser suas patas dianteiras, revelam-se mãos,
com garras afiadas em suas extremidades. Seus longos braços fazem com que elas quase toquem o solo. O homem congela ao ver aquela aberração direcionar seu olhar diretamente a ele e soltar um urro monstruoso, exibindo a boca coberta de sangue. Carlos imediatamente profere outro tiro. A criatura desvia e corre em sua direção, utilizando seus 4 membros para se deslocar mais rapidamente. O homem corre até o cavalo, desamarra-o e sobe em seu lombo. A velocidade da criatura é assustadora. Em poucos instantes ela os alcança, e com um único empurrão, derruba os dois. O cavalo é morto por uma mordida feroz na jugular. Carlos se arrasta, desesperadamente tateando o chão em busca da espingarda. Ao encontrá-la, ele a recarrega, porém, prestes a atirar na aberração, ela acerta um tapa com as costas da mão na arma, fazendo o tiro ir para longe. O homem-lobo dirige a bocarra até o seu alvo, o braço esquerdo de Carlos. O fazendeiro acerta uma coronhada com força na cabeça da monstruosidade, mas não pôde evitar que ela cravasse, superficialmente, os dentes em sua carne. O braço do homem começa a sangrar e ele ruge de dor. Ao menos o impacto da coronha fere seriamente o animal. Ele cai e se contorce no chão, com um enorme sangramento na cabeça. A criatura para de se mexer alguns instantes depois. A ferida no braço de Carlos queima, sua respiração ofegante. O homem crava o olhar na bela lua cheia que reina no céu da noite. Na manhã seguinte, ele acorda em sua cama. Seu primeiro pensamento é de que tudo não passara de um pesadelo. Carlos estranha o fato de ter acordado sem nenhuma roupa. O relógio marca 8 horas. O fazendeiro olha para o lado e vê que sua esposa não está na cama. A casa parece mais silenciosa do que o normal. Ele se levanta, coloca uma roupa qualquer e cruza a porta do quarto. Olha o quarto das crianças e também não encontra ninguém. Ao alcançar o parapeito das escadas, que dão acesso ao andar de baixo, ele constata que a porta da frente está arrombada e há sangue impregnado no chão de madeira, formando uma espécie de rastro que se prolonga para fora da casa. Seu coração dispara. Ele segue a trilha sangrenta com lágrimas nos olhos, pensando no pior. Ao passar pela porta destruída, Carlos se depara com um cenário que ficaria marcado para sempre em sua memória. Os corpos de sua família dilacerados, membros e vísceras espalhados pela varanda e pelo gramado. No mesmo instante, ele cai de joelhos e vomita uma mistura que inclui bile, sangue e o pedaço de um dedo.